A gente vai entender os mecanismos, as vias de segundos mensageiros da insulina, pelas quais a insulina consegue estimular todo esse processo. O que é que ela estimula, gente? Captação e aproveitamento da glicose. Então a gente vai ver, tentar ser o mais rápido possível, mas sem perda de conteúdo, né? Já que são vias que são bastante estudadas. Talvez boa parte da ciência que investiga mecanismos hoje estuda as vias de segundo mensageiro da insulina, que é uma busca constante também dessa ciência em que descobrir uma forma de reverter um quadro que é de perda da sensibilidade à insulina, que é o que causa essa pandemia de diabetes tipo 2 hoje. Esse tipo de receptor aqui, a gente já falou bastante dele, que é que tipo de receptor? Receptor quinásico, o receptor enzimático. O próprio receptor, no seu lado citoplasmático, tem uma atividade enzimática. Nesse caso aqui, é igualzinho aquele receptor que a gente viu, o receptor para o GH, que no lado citoplasmático ele tem um domínio que tem uma atividade tirosino-quinase, ou seja, ele fosforila resíduos de tirosina em proteínas diversas, inclusive seus próprios resíduos de tirosina, porque ele também tem sítios de fosforilação. Então, quando a insulina se liga ao seu receptor, ela ativa essa atividade tirosinoquinase dentro do no lado citoplasmático, para o qual fica virado os sítios de o domínio que tem atividade quinase e o domínio que tem atividade de fosforilação. Então, inicialmente, o que geralmente acontece é o que? O lado citoplasmático do receptor autofosforila três tirosinas, por isso que aqui a gente tem três bolinhas sendo ativadas. São três resíduos de tirosinas que ele se autofosforila, e isso aqui, quando acontece, potencializa a atividade de quinase no lado citoplasmático desse receptor, que sai então fosforilando outras tirosinas de outras proteínas, que por sua vez são outras quinases que fosforilam outras quinases, e assim por diante. É aquele clássico exemplo de vias de segundos mensageiros. Basicamente, bem resumido, isso aqui foi o gráfico mais resumido que eu já encontrei de segundos mensageiros da insulina, que a insulina se liga ao seu receptor, ativando no lado citoplasmático a sua atividade de quinase. Sempre que a gente vê, gente, sempre que a gente estiver vendo essa sigla IRS, significa substrato do receptor da insulina. IRS são vários tipos de proteínas, estão sempre sendo descobertos novos substratos de receptores da insulina, que são justamente todas as proteínas que têm domínios de tirosina que podem ser fosforilados por essa atividade de quinase desse receptor. Uma vez eles sendo fosforilados, eles saem ativando vias de segundos mensageiros que são várias da insulina. Essas vias de segundos mensageiros podem desencadear respostas que levam à regulação de fatores de transcrição, atividade enzimática ou atividade de transporte. Lembra que a gente sempre falou no início da nossa primeira aula que existem mecanismos de ação dos hormônios? A insulina age por todos. Ela mexe com fatores de transcrição gênica, ela mexe com atividade enzimática e ela mexe com atividade de transporte, ativando ou inativando ou potencializando transportadores através da membrana. No caso aqui da insulina, qual é o transporte que ela regula? O transporte de glicose, essa molécula de glicose que tem que ser transportada através desses transportadores que são GLUTs. Existem vários GLUTs, que a gente vai separar em dois tipos de GLUTs, que são GLUTs que estão presentes na membrana e outros que precisam ser ativados e translocados para a membrana. Tudo isso regulado pela insulina. Consequentemente, também, já que ela mexe com a atividade enzimática, também enzimas que estão envolvidas no aproveitamento dessa mesma glicose que é transportada por esse glúten. Então, mudanças no metabolismo em função de quê? De se aproveitar essa glicose. E ela faz isso como também aumentando ou diminuindo a ação de algumas dessas enzimas. Não só diretamente, mas mexendo com a transcrição, com a própria síntese dessas enzimas também. A gente vai ver as principais
Tem muitas vias, gente, da insulina, até porque não é que a insulina tenha mais vias que outros hormônios que mexem, que envolvem segundos mensageiros, é porque eu garanto que hormônios da tireoide e insulina são os hormônios que têm as vias de mecanismo intracelular mais bem estudados hoje. Acredito que a insulina mais ainda. Então, todo mês tem um novo substrato, uma nova via que está sendo mais pesquisada. A gente lá no laboratório, a Cassiane, trabalha com uma via importante aqui, que é um compromissor ativador dessa via, que pode melhorar a sensibilidade à insulina. Então, ela tem uma pesquisa, a pesquisa de doutorado dela foi muito importante nesse quesito aqui também. Então, aqui é uma história sem fim. A gente vai destacar as principais, mas, inicialmente, eu quero que vocês entendam qual vai ser o resultado disso, né? Por que que existem essas vias? Basicamente, são vias que envolvem a PI3K, que a PI3K é uma fosfoinositol 3 quinase, ou seja, é uma quinase de fosfoinositol. Se ela é uma quinase de fosfoinositol, então porque ela fosforila algum fosfoinositol de membrana, e a resposta para isso, para essa via aqui, é basicamente a uma ação metabólica que envolve a ativação e a translocação, no caso a exocitose, da vesícula, onde fica guardado esse glúten, que é o GLUT4. O GLUT4 ele não é permanente na membrana, ele fica encapsulado nessa vesícula. Então, enquanto ele está encapsulado, ele não está ativado, ele não está colocando nenhuma glicose para dentro. É óbvio que numa situação de jejum, que esse glúten ele é presente no adipócito, principalmente, né, no adipócito e na fibra muscular, numa situação de jejum em que não tem esse estímulo de aproveitamento da glicose, tem estímulo para manter essa glicose aqui, né, que é o que a gente vai ver do glucagon. Então, não está tendo o estímulo do receptor de insulina, a proteína transportadora do GLUT4 não está ativada e o GLUT4 está preso nessa vesícula secretora aqui. O que é que a insulina vai fazer nesse tipo de glúten aqui, nesse tipo de célula, que se vai mudar em outras células? A insulina, uma vez se ligando ao seu receptor, desencadeia essas vias de segundos mensageiros que a gente vai já detalhar. Essa cascata de tradução desse sinal estimula a exocitose dessa vesícula aqui, sendo que esse glúten não vai se embora, né? Ele vai ficar aqui na membrana da célula. Uma vez ele sendo inserido na membrana dessa célula, é o que essa célula precisa para ser capaz do quê? De absorver essa glicose que está vindo proveniente via plasma, corrente sanguínea. Então a glicose entra na célula. Concomitantemente, o que é que a insulina também está estimulando? As enzimas que estimulam o aproveitamento metabólico dessa glicose que está entrando aqui também. Inclusive para síntese de glicogênio. No caso, no fígado, é através de outro glúten. Mas na fibra muscular, a síntese as vias de síntese de glicogênio intramuscular envolvem vias que são ramificações dessa principal, que é a PI3K. No adipócito também, mas no caso do adipócito, essa via da PI3K envolve outras ramificações que vão culminar na formação do próprio adipócito, que é o aproveitamento dessa glicose para adipogênese, para formar novos triacilgliceróis. A gente vai ver como isso é possível também. Então, no músculo é estimulado glicogênese e no tecido adiposo, tanto a liberação dos ácidos graxos livres que estão vindo transportados nos quilomicrons, a reesterificação desses ácidos graxos livres entre a triacilglicerol que formarão o adipócito e também, claro, inibir a lipase sensível ao hormônio, porque se ela quer estimular anabolismo, ela inibe catabolismo também. E nesse músculo, ela também estimula síntese proteica e captação de aminoácidos por outras vias também. Mas o nosso foco aqui é a absorção da glicose, né? Metabolismo. A gente está falando mais sobre metabolismo. Mas uma coisa vem acompanhada da outra, dependendo do estímulo também. Se tiver aminoácido para ser capturado para isso, ele também vai ser envolvido. Essas ações metabólicas, quando a gente está falando de outro tipo de célula-alvo da insulina,
A gente já viu um exemplo disso. A própria célula pancreática tem outro tipo, a beta pancreática tem outro tipo de glúten, que é o GLUT2, que também é o mesmo glúten presente no hepatócito. Nesse caso aqui, a gente não depende do acionamento, da ativação, da translocação do glúten para a membrana, não. Esse glúten já está na membrana. Então, como é que a insulina vai estimular, vai regular o transporte, se o transportador já está na membrana? Na verdade, quando ela se liga ao receptor, ela desencadeia essas cascatas de sinalização que a gente vai ver. O resultado disso não é a inserção do transportador. O transportador já está lá. Se ele já está lá, o que é que ele precisa? Ele precisa de que se aumente, se estimule o gradiente favorável à entrada dessa glicose. O primeiro passo para o aumento desse gradiente já está acontecendo, que é o quê? A glicemia aumentada, o mesmo estímulo para a insulina, né? Então, o gradiente favorável à entrada da glicose já está acontecendo. Porém, para isso acontecer de forma proporcional ao próprio aumento dessa glicose, o que é que a insulina vai estimular aqui dentro dessa célula? Ela vai estimular a atividade enzimática. Ela estimulando a atividade enzimática. Qual é a enzima, gente? A primeira enzima aqui que quebra essa glicose, que na verdade fosforila ela na conversão da glicose, lembram? Glicose 6-fosfato, estou falando o que, gente? De taxa de glicólise altamente estimulada aqui no hepatócito mediante a ação da insulina. Então, a insulina fortemente estimula a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Lembra daquela glicoquinase, hexoquinase, naquela primeira reação da glicólise? É altamente estimulada pela insulina, favorecendo essa entrada, aumentando a capacidade de entrada dessa glicose, porque ela mantém a concentração intracelular de glicose baixa. Como é que ela mantém essa concentração intracelular baixa? Porque rapidamente toda a glicose que entra, praticamente ela some. Como é que ela some? Porque ela vira outra coisa. Ela vira a glicose 6-fosfato. Então, o favorecimento é sempre da entrada da glicose. Isso é permitido pelo aumento da taxa de ação dessa enzima aqui, da hexoquinase, que é estimulada pela insulina. A gente vai ver como é que isso acontece também. No hepatócito, isso vai estimular o quê? Glicogênese. A glicose vai ser aproveitada na forma de, vai ser convertida em glicogênio hepático, triacilglicerol hepático também. O seu aproveitamento, claro, é isso que a gente está vendo aqui, sob forma de glicólise, e também a insulina trata por inibir glicogenólise, né, já que ela está estimulando para ser feito glicogênio, ela vai inibir a quebra do glicogênio e inibir gliconeogênese também. Não faz sentido gliconeogênese continuar estimulada aqui, já que tem glicose para ser aproveitada. E, claro, existem outras vias que a gente não vai detalhar tanto, mas que envolvem, inclusive, vias que a gente já viu, onde, gente, lá no GH e no fator de crescimento semelhante à insulina, os IGFs, que envolvem vias em comum aqui, que envolve algumas mequinases ou maquinases que tratam por ativar a fosforilação de fatores de transcrição, ativando ações de crescimento, mitogênese e proliferação. Isso aqui é anabolismo, muitas vezes síntese proteica também, tudo regulado pela ação anabólica da insulina também. Várias vias podem ser ativadas, a gente vai falar de algumas delas também. Então vamos lá. Aqui eu juro para vocês que aqui está resumido. A gente vai passar rapidamente por algumas dessas vias. Não tem como num curso desse vocês saírem sem ter visto essas vias aqui, porque é a base para o entendimento de como uma célula responde à insulina. Então vamos lá. A resposta disso vai ser o quê? De todas essas vias em comum, o que é que elas têm em comum? Elas vão mexer com o quê? Regular o quanto de glicose está sendo oxidada e quanto está sendo armazenado em forma de glicogênio, regular proteólise e síntese proteica, a gente está sempre falando disso, né? Se aumenta um, diminui o outro. Da mesma forma, estimular a síntese de triglicerídeos e, para isso, também inibir lipólise e oxidação lipídica e regular a expressão gênica, crescimento e proliferação celular também. Essas vias irão combinar tudo nisso. Então, o que é que a gente tem aqui?
insulina se ligando ao seu receptor, ativando o que, gente? O que são esses três fosfatos aqui? São os três resíduos de tirosina sendo fosforilado justamente pela atividade tirosinoquinase, que sai fosforilando outros resíduos de tirosina também. O que é isso aqui? Esse IRS, substrato de receptor da insulina. E essa proteína aqui, um grupo, na verdade, de proteínas do gene SHC, também tem tirosinas que são fosforiladas mediante a ativação do receptor da insulina. Então, a gente vai falar de vias encadeadas pela fosforilação das SHC e da fosforilação das IRS. Vários enzimas, proteínas, contêm um sítio, uma subunidade, que é a SH2, que de forma permanente estão ligadas, digamos, tem uma interação com as tirosinas desses IRS, que é justamente quem são fosforilados, ativando via fosforilação também. Quem tiver associado, através desses domínios SH2, várias proteínas contêm esse domínio, elas são ativadas via fosforilação através dos IRS que foram fosforilados também, certo? E uma proteína importante, já mencionei ela para vocês, que vai ser ativada uma vez que os IRS são fosforilados, é a fosfoinositol 3-quinase, a PI3K. Então vamos começar por ela aqui, ela já nos responde muita coisa. Uma vez a PI3K sendo ativada, lembrando, ela é uma fosfoinositol 3-quinase, então vai fosforilar. A gente tem um inositol fosfato de fosfatidil, ou difosfatidil, inositol difosfato, o nome. Resumidamente, a gente abrevia como PIP2, ou PIP2, difosfatidil, inositol fosfato, que vai ser fosforilado, ou seja, ele vai ganhar um fosfato e vai virar o quê? Trifosfato de inositol fosfato, ou inositol fosfato, trifosfatidil, inositol fosfato, que é o PIP3, ou PIP3. Por que eu estou destacando isso aqui para vocês? Outra quinase, que é a PDK, ela só vai ser ativada quando o PIP3 aparecer. Lembrando, fosfinositol estão onde? São componentes da membrana dessa célula. Tudo isso está acontecendo aqui na membrana. Uma vez aparecendo o PIP3, essa PIDK vai sendo ativada. Uma vez ela sendo ativada, ela é substrato para ativação de quem? De outras duas quinases, a mTOR e a PKB. Vamos começar aqui pela PKB. A PKB, ela é justamente, gente, a quinase que vai ativar o processo de translocação de quem? Do GLUT4. O GLUT4, que é aquele glúten responsável por captar essa glicose. Então, já começou aqui, né, ativando o aproveitamento dessa glicose. Essa glicose, para ser aproveitada, tem que entrar, né? Então, por que essa setinha está indo para lá? Porque o glúten é transportado para a membrana e a glicose pode ser aproveitada. A PKB, ela não faz só isso. Na verdade, ela desencadeia vias diferentes, né? São ramificações. Outra via, ela também fosforila a GSK. O que é que acontece com a GSK quando é fosforilada? A GSK, quando ela é fosforilada, ela é inativada. Então, estou falando de uma fosforilação que inativa. E por que, que é interessante inativar a GSK? A GSK, gente, ela fosforila essa enzima aqui, que é a glicogênio sintase. Olha o nome, glicogênio sintase. Então, ela catalisa o que? Síntese de glicogênio. A gente já falou dessa enzima lá na via metabólica que leva à síntese de glicogênio. Acontece que aqui ela está, para ela ser ativa, ela não pode estar fosforilada. Quem é que fosforila ela? É a GSK. A GSK, ela inativa a enzima que a gente quer ativar. A enzima que a insulina quer ativar, ela é inativa quando ela é fosforilada pela GSK. Então, a PKB fosforila a GSK, inativando a GSK, permitindo com que a glicogênio sintase esteja ativa. A glicogênio sintase estando ativa,
já que ela não vai estar sendo fosforilada pela GSK. Imagina já o que é que o glucagon vai fazer, né? Vai justamente fosforilar essa enzima, já que ele quer inibir glicogênese, né? Então já vão imaginando aí o que é que a insulina provoca aqui, que o glucagon estimula exatamente o contrário. O resultado disso é o aumento do estoque de glicose em forma de glicogênio. E a mTOR também foi ativada pelaquela mesma quinase, ela também é uma quinase que inicia um processo, ela ativa vias, porém são vias que estão envolvidas com outros processos, como por exemplo, a quinase P70S6, que ativa justamente, fosforilando também essa outra enzima, que é S6, que ativa a translação de RNAs mensageiros de genes alvos específicos. A mTOR, ela também fosforila a FAS1, que é inibidora desse IF. Então, para ativar esse IF, ela fosforila a FAS1, que ele vai ser inibido. Inibindo o inibidor, eu estou o quê? Ativando esse fator, que é justamente um fator que também regula a translação de RNA. Se eu estou falando de RNA, gente, a gente está falando de que aumentar a síntese proteica e diminuir proteólise. Não é à toa que a mTOR é uma das importantes vias responsáveis por anabolismo muscular também. É uma das vias pelas quais a insulina estimula anabolismo na fibra muscular proveniente a estímulo do exercício também. Então, quem estuda mais essa parte de fisiologia do exercício vai sempre estar falando dessa via da mTOR também. Vocês já sabem do que é que ela se trata. Os IRS, uma vez fosforilados, também eu já falei para vocês, ativam outras enzimas que também são ativadas via fosforilação, como, por exemplo, outras enzimas que envolvem o metabolismo dos lipídios, em vias bioenergéticas, metabolismo do lipídio. O resultado disso é a síntese dos triacilgliceróis e a inibição, diminuição de lipólise e oxidação dos lipídios. Como eu já falei para vocês, um vem acompanhado do outro. E a SHC, que também vai ser as enzimas do gene SHC também serão fosforilados, ativando outras proteínas como as SOS, que também são reforçadas pela fosforilação da GRB2, que também é associada a substratos de receptor da insulina, que também são fosforilados nesse processo. Qual é a importância dessa proteína, dessa enzima SOS, da SOS? Ela ativa uma proteína G, sempre vocês virem a RAS, ela é um tipo de proteína G também, lembra? GTP virando GDP virando GTP, é a ativação da proteína G. Essa proteína G é justamente quem ativa a via de segundos mensageiros da RAF. Essa RAF, que uma vez aqui ela estava inativada, foi ativada pela proteína G. Ela ativa uma quinase, que é a mequinase, que por sua vez ativa a MAP quinase, que é importantíssima para ativar o que? Fatores de transcrição. Fatores de transcrição que, uma vez fosforilados pela MAP quinase, ativam, modulam, regulam a transcrição gênica de enzimas, de proteínas em geral, controlando o que? Expressão gênica e crescimento também. Essa mesma MAP quinase, ela também fosforila uma outra quinase, que também é responsável por ativar núcleos, ativar no nível do núcleo dessa célula também, ativar a síntese proteica específica, mas também relacionado também com a mesma função de crescimento e expressão gênica, mas a ativação da P90S6 quinase, ela também estimula a fosforilação dessa fosfatase, que é o que? Que é a PP1. O que é que uma fosfatase faz, gente? Ela desfosforila. A glicogênio sintase fosforilada está inativa. Então, se eu desfosforilar a glicogênio sintase, eu vou ativar a glicogênio sintase, que é tudo que a insulina quer para estimular o quê? Glicogênese, síntese de glicogênio. E também, essa mesma RAF ativa outras MAP quinases, essa aqui é só uma das principais, que é a que ativa a MAP quinase. Uma dessas MAP quinases ativa aquela Janus quinase, lembra dela?
lá da sinalização do GH também, pois é aqui que as vias do GH e da insulina têm uma interseção também. Ela também ativa a P38 quinase, e todas essas quinases em algum momento estarão envolvidas com síntese proteica, com expressão gênica que vão levar a anabolismo proteico de alguma forma. Então, esse é o resumo de algumas vias intracelulares que respondem à ação da insulina. A gente vai ver como é que isso acontece rapidamente nos parâmetros bioquímicos, nas reações do metabolismo energético, que a gente já falou a respeito no hepatócito, no músculo e no tecido adiposo também. Aqui é um hepatócito, um exemplo do como é que isso se aplica aqui no hepatócito. O que é que inicialmente vai ser estimulado? Que a gente está sempre falando a respeito. O transporte da glicose. No caso do hepatócito, esse glúteo aqui, o GLUT2, ele já está na membrana. Então, como é que essa entrada foi estimulada? Porque ela estimulou a ação dessa enzima aqui. Eu não estou dando mais os nomes das enzimas, não vamos mais se preocupar tanto em nome de enzima. Isso aqui a gente revisa lá nas reações da bioquímica, né? Vamos focar nos processos. Essa enzima aqui é aquela hexoquinase que está sendo estimulada, aumentando, providenciando o favorecimento desse gradiente favorável à entrada da glicose pelo GLUT2. É assim que a entrada é regulada pela insulina. Inibindo também o que, gente? O que é a conversão da glicose 6-fosfato em glicose? Inibindo gliconeogênese. Isso aqui no fígado, o fígado é capaz de fazer isso. Mas nesse caso aqui vai estar inibido, porque a gliconeogênese, a gente acabou de ver a via que faz isso, é inibida também. A síntese do glicogênio vai ser estimulado, a glicose 1-fosfato, a gente já viu esse processo em que glicose 6-fosfato é convertida em glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato é quem é convertida em glicogênio, a enzima que faz isso também é estimulado, e a enzima que quebra o glicogênio para formar a glicose 1-fosfato, que é a enzima glicogenolítica, ela é inibida, claro. Glicogenólise vai ser inibida nesse caso aqui, já que o processo é para a síntese do glicogênio. No processo de metabolismo da glicose que é estimulado, já que a glicose 6-fosfato é formada mediante a ação da hexoquinase que é estimulada pela insulina, é estimulado também aquela enzima que converte a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que é o ponto também de regulação para a gliconeogênese, que seria o inverso, outra enzima que converteria ela no próprio substrato que a gerou. Então, essa via aqui vai estar inibida, a via da gliconeogênese, e a via da glicólise vai estar sendo estimulada. E o piruvato, resultante dessa glicólise toda que está sendo estimulado pela insulina, esse piruvato, então, vai ser produzido, porém, a gente tem outros estímulos para eles aqui também. Esse piruvato, à medida que ele está sendo formado, a gente já sabe qual é o destino dele dentro da mitocôndria, né? Ciclo do ácido cítrico. Porém, uma das vias desse ciclo do ácido cítrico aqui, que é aquela via da PepsiK, que aproveita para formar fosfoenol piruvato, que vai ser carboxilado, iniciando toda aquela via da gliconeogênese aqui, ela vai inibir essas enzimas e ela vai estimular justamente aquela enzima que a gente falou também na aula de bioquímica, que converte esse acetil-CoA, lembram, em malonil-CoA. Isso aqui, esse processo para transformar piruvato em acetil-CoA, que dá entrada no ciclo do ácido cítrico, mas na verdade boa parte dele também vai ser estimulado a ser convertido em malonil-CoA, que é o que dá início ao processo do quê? De síntese desse triacilglicerol. Então, é assim que a insulina consegue estimular o aproveitamento da glicose para sintetizar lipídio, para síntese lipídica também. E, claro, ela vai inibir o transporte dos ácidos graxos, já que nesse processo de síntese do ácido graxo, a partir do malonil-CoA, que veio do acetil-CoA, a gente viu essas reações nas aulas passadas, é interessante que se iniba o aproveitamento dele para o processo de beta-oxidação. Lembra daquele transportador via carnitina aciltransferase? Esse processo vai ser inibido para poder esse ácido graxo ser aproveitado para formar triacilglicerol, que formará as gotículas de lipídio. Aqui ainda estou no fígado, né? É óbvio que lá no tecido adiposo é a mesma coisa que isso aqui irá acontecer, de forma bem parecida também.
mas o fígado também tem essa capacidade de síntese do triacilglicerol a partir de uma molécula de glicose. E no fígado ela também está inibindo proteólise e estimulando síntese proteica também. Na fibra muscular acontecem coisas parecidas, porém vias em que a insulina tem que se preocupar em inibir lá no fígado, aqui ela não precisa inibir porque o músculo nem faz, né? O músculo não faz gliconeogênese. Então aqui, outra diferença importante é o tipo de GLUT que é ativado, né? Aqui tem a ativação desse GLUT que tem que ser translocado para a membrana. Está pequeno, mas acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Eu tentei encontrar com o máximo de resolução possível, mas como é muita coisa, acaba que o gráfico fica pequeno mesmo, mas enfim, estimulando a captação dessa glicose, ela também estimula justamente a glicólise, ela estimula a captação da glicose e estimula a atividade enzimática dessas enzimas, principalmente a glicoquinase, as glicoquinases, que são reguladoras justamente do processo de glicólise, estimulando essa formação do piruvato também. E claro, nesse mesmo músculo, ela também vai estimular a síntese do glicogênio muscular a partir da glicose em fosfato, que é proveniente também da conversão daquela mesma glicose 6-fosfato, que é o primeiro substrato, digamos, da conversão da glicose no processo de glicólise também. E novamente esse piruvato, que dá entrada no ciclo do ácido cítrico, aqui não tem essa preocupação em inibir a gliconeogênese, porque esse tecido não faz isso, né? E o acetil-CoA, que é a primeira conversão do piruvato para dar entrada no processo já do ciclo do ácido cítrico, ele vai também ser convertido em malonil-CoA, cuja a transformação em ácido graxo também vai ser estimulado, já que existe uma fonte importante de estocar energia dentro do músculo também é em forma de triacilglicerol, ou seja, eu estou aproveitando glicose, estimulando glicólise, não necessariamente para a síntese de ATP, mas para armazenar em forma de triacilglicerol. Estimulando também sempre síntese proteica e inibindo o catabolismo proteico. E no tecido adiposo, também o GLUT é o GLUT4, que é estimulado para ser translocado para a membrana, estimulado a sua captação, como a gente acabou de ver, é estimulado a glicólise, né? Mas essa glicólise aqui, sempre lembrando, não está sendo necessariamente voltada para a síntese do ATP, mas sim para providenciar um eixo de reações em que essa glicose gere o quê? Piruvato, que vai ser convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai virar malonil-CoA, que é o primeiro substrato para converter essa glicose em ácido graxo, que formarão os triacilgliceróis. Aqui, de forma bem interessante no tecido adiposo também, é que a insulina, para poder otimizar a conversão dos ácidos graxos em triacilglicerol, tudo isso sendo proveniente da glicose, né, que foi captada, ela inibe a quebra do triacilglicerol. Claro, inibe lipólise, inibe a liberação dos gliceróis e dos ácidos graxos aqui. Isso aqui vai ser estimulado pelo glucagon, pelas catecolaminas em outro momento. E ela também, ela estimula a síntese da lipoproteína lipase. Lembra quem é a lipoproteína lipase? É aquela lipoproteína que viabiliza a captação de colesterol e de ácidos graxos provenientes da dieta, que podem estar sendo transportados por lipoproteínas de baixa densidade ou de alto, qualquer transportador de lipídios em geral, principalmente as lipoproteínas e os quilomicrons que transportam colesterol e ácidos graxos que podem ser captados por, por esse adipócito para formar mais tecido adiposo. A insulina estimula isso aqui também. Ou seja, ela é um importante sinalizador de momento metabólico também. Mesmo isso aqui não envolvendo necessariamente, ela envolve o aproveitamento da glicose para formar mais triacilglicerol também, mas ela também estimula com que esse adipócito também capte mais lipídios que estão vindo ali na corrente sanguínea para formar mais adipócito, também aumentar esse adipócito também. Ou seja, aproveita a glicose e estimula mais a captação
via corrente sanguínea também de outras fontes de colesterol, de ácidos graxos livres também. Ou seja, mais um processo anabólico da insulina. Lembra que eu falei para vocês que lá na aula de GH é importante a gente compreender como é que no nível periférico será decidido se a via de ação da insulina vai ser mais voltada para suas respostas anabólicas ou suas respostas voltadas ao metabolismo energético. O que, que vai decidir isso? Tem um mecanismo específico? Na verdade, as vias, essas vias aqui que a gente acabou de ver de segundos mensageiros da insulina, elas sairão sendo ativadas. O que vai decidir se o resultado final principal vai ser de anabolismo ou vai ser de ação para regular o metabolismo energético é a demanda dessa célula. Essa célula está no processo que é mais importante para ela sintetizar proteínas estruturais para anabolismo da própria célula ou para aproveitar essa glicose para virar ATP, por exemplo. A relação de outras substâncias, como o GH, que também intermediam essas vias, é quem vai determinar isso, já que é através dessas outras substâncias que a célula gera essa demanda, essa sinalização dessa demanda, seja anabólica ou seja metabólica. Por exemplo, ingestão de proteínas que contêm aminoácidos, vocês estão lembrados lá da aula de GH, aminoácidos estimula a secreção de GH, é um estímulo para anabolismo. Já está estimulando o quê? Ó, tem aminoácido aqui para fazer síntese proteica. Então, a gente acabou de ver que isso também estimula a insulina. O que é que vai acontecer nesse momento? Nesse momento aqui, o estímulo do GH, o GH também tem efeito de regular o metabolismo. No caso do GH, o efeito de regular o metabolismo é diferente da insulina, né? A insulina quer aproveitar a glicose, já o GH quer preservar a glicose no sangue. Eles são antagônicos enquanto efeitos metabólicos, porém eles fazem a mesma coisa com relação a efeitos anabólicos. Como é que isso vai ser decidido? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Nesse caso, quando o estímulo a ingestão das proteínas devido à presença dos aminoácidos, vai se estimular o GH junto com as insulinas, junto com o estímulo da insulina também. A gente acabou de ver que aminoácido também estimula a célula beta a secretar a insulina. Nesse caso aqui, o efeito da insulina não vai ter como ser para envolver metabolismo ou armazenamento calórico. O efeito da insulina não vai ser tão voltado para estimular glico, síntese de glicogênio. Já está faltando as palavras aqui na cabeça. Não vai ser para estimular a síntese de glicogênio. Como é que a insulina vai entender que ela não vai estimular a síntese de glicogênio nesse momento aqui? Na verdade, ela não entende. Na verdade, o que está acontecendo é que o GH, que também está sendo estimulado por esses mesmos aminoácidos, ele inibe essa síntese de glicogênio. Ele contrapõe esse efeito metabólico da insulina. Então, o armazenamento calórico aqui não vai se alterar e o efeito periférico aqui vai ser direcionado para quê? Para o que eles dois fazem junto, que é o que? Síntese de proteínas e crescimento, anabolismo. Ou seja, o GH aqui ele sobrepuja os efeitos metabólicos da insulina, meio que neutralizando esses efeitos, direcionando essas ações para a síntese proteica, crescimento, anabolismo proteico em geral. Já quando, no exemplo de uma ingestão de carboidratos, glicose, lembram da aula de GH que glicose ela inibe GH, já que o efeito do GH é hiperglicemiante, né? Então, glicose inibe GH, é retroalimentação. Nesse caso aqui, o GH vai estar sendo inibido, porém, insulina vai estar sendo estimulada. Ora, carboidrato, né, gente? Glicose estimula a insulina, óbvio. Então aqui não vai ter essa sobrepujação, ou esse GH sobrepujando esse efeito metabólico da insulina. A insulina está livre para estimular o quê? Armazenamento calórico em forma de triacilglicerol, que não vai estar sendo inibido pelo GH, já que quando o GH está estimulando, quando o GH está aumentando, gente, o GH estimula lipólise também, lembra? Enquanto a insulina inibe lipólise. Então, se o GH aqui está inibido, está diminuindo, na verdade, porque a glicose está aumentando, a insulina aqui está livre para estimular síntese de triacilglicerol e síntese de glicogênio também, que são os mesmos processos que estariam inibidos caso isso aqui tivesse aumentado o GH, mas não aumentou.
E no estímulo do jejum, por exemplo, os períodos interdigestivos, o que acontece com a insulina nesse período, gente? A insulina vai diminuindo e o glucagon vai aumentando junto com quem? Junto com o GH. O GH, então, vai fazer o que ele faz, que a gente viu boa parte da aula passada, com relação à sua mobilização calórica. Ele vai conseguir aqui, de forma mais livre, mais potente, estimular lipólise e vai conseguir estimular glicogenólise também. Por que aqui ele consegue estimular mais? O GH aqui ele vai estimular lipólise e glicogenólise. Ele vai estimular a quebra dos triacilglicerol e a quebra dos estoques de glicogênio. Por que aqui ele está mais livre para fazer isso durante o jejum? Durante o jejum, os níveis de insulina estão mais baixos, já que a glicemia está diminuindo. E a insulina é justamente quem está inibindo os mesmos processos que o GH quer estimular aqui. A gente não acabou de ver que a insulina ela inibe glicólise, porque ela quer formar mais lipídio, ela quer formar mais triacilglicerol, então ela inibe a quebra dele, ela inibe a glicogenólise também, já que ela quer formar mais glicogênio. Nesse caso aqui, se a insulina está diminuindo, o GH vai estar mais livre para fazer tudo aquilo que a insulina inibe. Então é assim que os efeitos da insulina vão sendo direcionados de acordo com a demanda da célula-alvo. No músculo, isso vai resultar em quê? Em estímulo da glicogênese, junto com síntese proteica e captação de aminoácidos para síntese proteica também. E no tecido adiposo, como a gente já viu, estimular a liberação dos ácidos graxos livres que estão chegando lá via quilomicrons, reesterificar esses ácidos graxos livres entre ácido glicerol para sintetizar tecido adiposo, um estímulo anabólico no tecido adiposo também. A gente já viu como é que a insulina faz isso, aproveitar a glicose para fazer mais tecido adiposo e aproveitar ácidos graxos livres provenientes da dieta também, e claro, inibindo lipase sensível ao hormônio, que é a lipase que estimularia a quebra desse mesmo triacilglicerol. Como é que essa dinâmica é decidida dentro da célula, quando é que ela vai acontecer e não, ou não, é através dessa relação de hormônios que tem efeitos diferentes dos da insulina com relação a resultados, a parâmetros metabólicos também. E é interessante a gente também saber, compreender que glicose em excesso começa a ser algo tóxico para essa célula. Aquele mesmo evento que acontece lá na própria célula beta do pâncreas. Quando essa célula aqui começa a ter muito estímulo, significa o quê? Tem muita glicose para ela aproveitar, e são situações de hiperglicemia mantida por muito tempo, essa célula começa a querer se proteger a esse estímulo, porque tudo que trabalha além da sua capacidade metabólica começa a sofrer consequências disso, porque começa a gerar mais produtos tóxicos do próprio metabolismo. Então, se isso começa a ficar em excesso, essa célula começa por si a dar um jeito ao quê? A perder a sua sensibilidade a esse estímulo que para ela está excessivo. Ou seja, a glicose aqui começa a se tornar tóxica e em função disso acontece a down regulation através de endocitose e degradação. A gente falou disso lá na primeira aula também do nosso curso, que é a destruição, a endocitose e degradação do próprio receptor da insulina, gente. A gente está falando de quê? De perda de sensibilidade à ação da insulina causada pela hiperglicemia. Isso é exatamente no que consiste diabetes tipo 2. Mas não somente isso. Além disso, várias dessas serinas tirosinoquinases, que a capacidade de ativar essas vias, segundo os mensageiros, além dos próprios substratos receptores da insulina, começam a ser inativados e perderem a capacidade de se estimularem também. Tudo isso culminando em quê? Em perda da capacidade da insulina chegar aqui e estimular essa célula, perda da sensibilidade à ação da insulina. Não é à toa que numa curva glicêmica típica de um diabetes tipo 2, que está sendo demonstrado aqui à esquerda, ó, aqui é a curva controle saudável, né? Eu tenho a capacidade de transporte da glicose, né, referida como a própria curva glicêmica,
e aqui a concentração da insulina, a insulinemia. Então, eu tenho uma curva de um pelo outro. No controle, a gente percebe que numa uma concentração mais baixa de insulina, eu consigo ter mais transporte de glicose. Já já num organismo que está resistente à ação da insulina, é necessário o que, gente? Ó, essa curva, para aumentar o transporte da glicose, ela vem bem mais para frente. Isso significa o quê? Se vem mais para frente, significa que está sendo necessário mais insulina para poder chegar no nível ideal de transporte dessa glicose, que na verdade nem chega, ó, nem se iguala. Então, isso significa que, com certeza, isso aqui já demonstra uma situação em que está havendo resistência à ação da insulina. O que é que acontece na curva da glicemia, que não está sendo demonstrado aqui? A glicemia provavelmente está demorando muito mais mesmo, a baixar. Ela se mantém mais alta por muito tempo. E à medida que essa glicose vai sendo aproveitada através de todos esses estímulos provenientes da ação da insulina que a gente está falando, essa glicose vai o quê? Diminuindo. A diminuição da glicose começa a estimular o quê? A célula alfa do pâncreas a secretar glucagon, que é o que a gente vai ver agora. Como é que isso acontece? A outra parte da história.